Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com essa que vos fala, professora Ellen Mendonça. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a radioatividade. Você sabe o que é um fenômeno nuclear? Vamos descobrir? O tema da semana é radioatividade, fenômeno nuclear que acontece no núcleo dos átomos. Então, você que está chegando agora, se inscreva no canal, aqui você tem um conteúdo de forma simples e bem explicadinho. É difícil se utilizar de radiação sem permitir que alguma radioatividade seja liberada em sua volta, o que pode gerar uma exposição à pessoa ao agente nocivo. Porém, há uma quantidade determinada de radiação que pode ser tolerada pelo corpo humano, sem que sejam esperados danos que superam os benefícios da utilização dela. Um exemplo disso nós temos o raio-x. Uma perna quebrada, por exemplo, o paciente fica exposto a uma radiação, mas a níveis aceitáveis para um processo esporádico. Já a pessoa que trabalha com a máquina de raio-x, ela também fica exposta a essa radiação e de forma frequente, porém a níveis reduzidos em relação ao paciente que está recebendo essa dose de radiação no local do exame. Então, para isso, é importante que a pessoa utilize os equipamentos de proteção individual e coletivo, que também reduzem a dose absorvida pelo trabalhador. Então, os conceitos básicos, alguns conceitos básicos importantes, nós temos a radioatividade, que é a atividade em que certos átomos têm de emitir partículas e radiações eletromagnéticas em seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade. Um outro conceito são as ondas ou radiações eletromagnéticas. Elas são formadas por um campo elétrico e um campo magnético, perpendiculares entre si, e há a direção da propagação da radiação. A radiação é um processo físico de emissão e propagação de energia, que vai de um ponto ao outro no espaço ou no meio material. Essa radiação ela pode ser não ionizante ou ionizante. A ionização é o processo pelo meio do qual um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar os íons. Inicialmente, vamos ao estudo da radiação não ionizante. Esse tipo de radiação é menos energética, além de não ter poder de penetração, agindo principalmente sobre a superfície onde os raios incidem. Elas não alteram a estrutura molecular, mas podem causar aumento de temperatura e agitação das moléculas. Alguns exemplos de radiação não ionizante: a radiação ultravioleta, radiação infravermelho, radiofrequência, lasers, microondas. Já a radiação ionizante é aquele tipo de radiação que ocorre com muita energia e energia suficiente para ionizar os átomos e as moléculas. Esse tipo de ionização pode danificar as células do corpo humano, causando doenças graves como câncer. A radiação ionizante, ela penetra de acordo com o seu tipo de energia. Veja a imagem onde nós temos a radiação e alguns materiais que podem bloquear esse tipo de radiação. Nós temos aqui a radiação alfa, ela pode ser bloqueada por uma folha de papel, já as partículas beta atravessam a folha de papel e pode, por exemplo, ser bloqueada por alguns milímetros de alumínio, enquanto que a radiação gama, ela atravessa a folha de papel, a folha de alumínio e requer alta energia, exigindo materiais mais densos como o chumbo e o concreto para bloqueá-la, como por exemplo você pode ver na imagem. Alguns exemplos de radiação ionizante: raio-x, os raios alfa, gama e beta, que nós vimos aqui na imagem. E agora vamos ao estudo do espectro eletromagnético e a tabela de radiação, onde você vai visualizar melhor esse conteúdo. Espectro eletromagnético.
O espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnética. Neles estão representados 7 tipos de radiação eletromagnética, que são as ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, a luz ultravioleta, os raios X e os raios gama. As ondas se propagam à velocidade da luz visível e elas são invisíveis a olho nu. Veja que o comprimento das ondas de rádio varia de 10 elevado a 6 metros até 1 metro. Já as micro-ondas de 1 metro a 10 elevado a menos 4 metros, então já vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência. O infravermelho vai de 10 elevado a menos 4 até a luz visível. Os raios ultravioleta até 10 elevado a menos 3. Os raios X de 10 elevado a menos 3 até 10 elevado a menos 12 metros. E os raios gama de 10 elevado a menos 14. Então, veja aqui que nós vamos diminuindo o comprimento da onda e aumentando a frequência. Então, a maior frequência de onda é dos raios gama. Então, veja essa comparação aí, essa análise que você faz da figura. Vamos ao estudo da tabela de radiação. Nós temos aqui a radiação não ionizante e aqui o outro tipo de radiação ionizante. Então, o que ocorre na radiação não ionizante? A forma de produção, então, são correntes induzidas baixas e correntes induzidas elevadas. Então, varia aqui de acordo com o tipo de classificação. Veja que nós temos aqui baixa frequência, que nós temos ondas de rádio, de micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, gama e raios cósmicos. Então, nessa faixa de forma de produção, nós temos aqui ainda a excitação eletrônica, aqui dos raios infravermelho e ultravioleta, e na radiação ionizante ocorre o rompimento de ligações químicas. Então, quais efeitos são provocados? Na radiação não ionizante, nós temos sem efeito comprovado em níveis ambientais. Aqui nós já temos a onda de rádio micro-ondas, o aquecimento, infravermelho e ultravioleta, efeitos fotoquímicos, e nas radiações ionizantes, parte delas do ultravioleta e também do raio-x, raios gama e cósmico, nós temos danos ao DNA. Então, isso aqui é muito importante que você tenha atenção para esses efeitos. Aqui nós temos o comprimento da onda, ela vai diminuindo, né, da baixa frequência, ondas de rádio até os raios X e gama, então vai de 1 quilômetro até 1 nanômetro. Então, isso está representado aqui na base de potência. Aqui nós temos a classificação dos tipos de radiação de baixa frequência, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, que eu esqueci de comentar aqui anteriormente, os raios ultravioleta e os raios X, gama e cosmético. Aqui nós temos a frequência, que vai de 1 kHz até 1 THz. Então, se analisarmos essa imagem acima, nós percebemos que quanto menor é o comprimento da onda, maior é a frequência, ou seja, esse tipo de radiação ele é capaz de causar danos ao DNA, uma vez que são capazes de romper as ligações químicas. A radiação visível, assim como as ondas de micro-ondas e de ondas de rádio, fica numa região de radiação não ionizante, ou seja, não é capaz de alterar nem causar danos ao DNA. Trago aqui uma outra imagem onde é visível você analisar a radiação não ionizante, com o comprimento da onda e a frequência também. Então, aumenta aqui das ondas baixas, onde nós temos a rede de transmissão de energia, as radiação de transmissão de rádio, TV, de telefonia, internet, satélite, temos aqui dos micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, aqui nós vemos a frequência e o comprimento da onda, de forma que vai diminuindo o comprimento da onda e aumentando a frequência da radiação não ionizante para a radiação ionizante.
passamos ao estudo dos efeitos da radiação não ionizantes. As radiações não ionizantes são comuns em nosso dia a dia, como, por exemplo, a luz solar, a luz visível, a radiação infravermelha, os campos de radiofrequências, as microondas e etc. As radiações não ionizantes presentes no ambiente de trabalho que causam danos à saúde ao trabalhador são principalmente a radiação solar e os processos de solda, que emitem radiação ultravioleta. Exemplos de efeito de radiação não ionizante: o envelhecimento precoce da pele, o câncer de pele, as lesões na pele e nos olhos, que é o caso da realização da solda sem as devidas precauções ou proteções, o cansaço gerado pela exposição do sol sem a devida proteção pode gerar acidentes ao reduzir a capacidade de trabalho de atenção e a reação da pessoa, como reduzir a sua produtividade. O estudo das reações dos efeitos das radiações ionizantes. São queimaduras, câncer, alterações menstruais, dano grave ao cérebro, alterações gastrointestinais, infertilidade, doenças congênitas. E quais fatores podem potencializar esses riscos? O tipo de fonte radioativa, o tempo de permanência junto à fonte, a distância da fonte ao indivíduo, a falta de blindagem, barreira que contém a radiação, exemplo, a parede de chumbo. Então, em casos de acidente com alguma fonte de radiação ionizante, mantenha a distância e entre em contato com a área de emergência do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, ao final aí do estudo do tema dessa semana, radioatividade, eu espero que você tenha gostado, então chegou a hora de curtir. Clique no joinha, compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos, assim você estará me ajudando muito. Fica aqui o meu abraço, fica aqui minha gratidão, espero você na próxima semana. Fiquem com Deus.